Sabe que uma das coisas que eu acho mais engraçadas no mundinho do skincare são essas máscaras de LED que a gente coloca na cara assim, vai dormir parecendo um robô. Eu falo que isso daí pra mim assim é aquele negócio que me lembra um pouco, sei lá, Black Mirror, uma coisa meio assim, sabe? Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção no skincare, né? O skincare aconteceu ali num boom de 2019, 2020, especialmente depois da pandemia, durante a pandemia, né? Essa coisa do autocuidado e muito envolvido com creme, com formulação, com gel, com sérum, né? Então texturas e tudo mais. E várias questões envolvendo os passos de skincare coreano. E aí a gente começa a ter também ali o que a gente chama de gadgets, né? Que são esses aparelhos muito envolvidos no processo do skincare. Esses aparelhos vão ser, por exemplo, aparelho de limpeza facial, que é a Fóreo, lembra? Acho que vocês lembram disso, né? Sabe que a Ford foi para Record? A gente nunca mais ouviu falar da querida, né? Parecia ser tão importante, tão necessária, sem ela a gente não conseguiria ter um skincare adequado. E aí a gente começa a ter vários passos, né? E várias questões que vão trazendo. E a gente começa a entender então que a luz pode interagir com a nossa pele, né? E eu acho legal, isso é verdade, a luz interage com a nossa pele, os diferentes comprimentos de onda dão diferentes respostas na nossa pele, então basta você ver, por exemplo, o VB e o VA, né, luz solar a gente está falando aqui, eles já têm reações diferentes, né, desencadeiam reações diferentes na nossa pele, mas a luz visível, que é a luz que a gente enxerga, né, que são as cores, a gente sabe que a luz azul ela está muito problemática, ela é muito energética, porque ela está muito próxima do UV, né? É violeta azul, né? Por isso que ultravioleta, por isso que o UV chama ultravioleta, tá? Porque vem antes do violeta. Olha que coisa. E aí a gente começa a ver que esse vermelho, que está mais para o final do espectro da cor ali, que depois vem o infravermelho, que é logo depois do vermelho, olha que coisa. Ela tem uma questão de modulação quando a gente irradia célula, a gente irradia tecido, a gente irradia mesmo pele de cobaia e tudo mais. Existe toda esse compilado de informação e de referência, né, para a gente poder falar sobre a ação moduladora da luz vermelha, né, nas células da pele. Que a luz vermelha ela penetra mais do que, por exemplo, o UV. Quanto mais a cor vai indo, né, quanto mais vai se tornando um comprimento de onda maior, a gente vai tendo então energia que entra mais na pele. E não quer dizer necessariamente que é mais problemática, tá? Relação muito com a cor da pele. Geralmente, peles mais escuras vão interagir mais com esses comprimentos de onda de luz visível. Então é importante a gente falar todas essas questões. Só que assim, isso de fato traz uma resposta para o nosso skincare? Traz uma resposta que a gente já sabe para ter um aparelho que de fato vai melhorar muito a pele? Será? Para isso eu fiz esse vídeo aqui com um apanhado de literatura que a gente sabe até hoje e quais são os problemas, algumas questões éticas, quais são as situações que a gente sabe até hoje sobre a utilização desses aparelhos para fazer skincare. Vamos lá, vem aqui comigo, meu nome é Vitor Infante, sou doutor em ciências farmacêuticas com ênfase em cosméticos e esse aqui é mais um vídeo sobre como que a gente pode pensar o skincare de forma científica. A utilização de máscaras de LED vermelho para fim estético se insere no campo mais amplo do que a gente chama de fotobiomodulação. É uma área que tem evoluído rapidamente nas últimas décadas e que combina fundamentos de biofísica, bioquímica e também da fisiologia tecidual, especialmente da pele, porque está em contato com a luz, né? Essas máscaras do skincare, né, que são amplamente difundidas aí no mercado cosmético, de home devices, elas operam tipicamente na faixa do vermelho visível, que vai estar ali entre 600 e 700 nanômetros. Pode também ter o infravermelho, que é um pouco depois. Uma popularização recente, só que a gente ainda não entende muito bem isso para tradução clínica. Para nível de experimento, sim, mas para tradução clínica ainda tem limitação importante. Do ponto de vista do mecanismo, né, a luz vermelha interagir principalmente com alguns cromóforos, que são moléculas que a gente tem, que vai ser especialmente ali o complexo do citocromo C, oxidase na cadeia respiratória mitocondrial, que aí essa absorção de fótons nessa faixa espectral ali do vermelho promove alterações nesse estado redox da mitocôndria,
que aumenta a produção de ATP, modula a produção de radicais livres, acaba levando também uma liberação de óxido nítrico. Tudo isso desencadeia o que a gente chama de uma sinalização intracelular que vai resultar em alteração na expressão genética, em aumento, por exemplo, do colágeno, aumento de algumas proteínas envolvidas com isso, e também na redução das metaloproteinases, que estão relacionadas com a destruição do colágeno. Algumas revisões recentes, reforçam que esses efeitos não são decorrentes do dano térmico ou fototóxico direto, mas sim de uma modulação metabólica, que ela é fina e ela é dependente da dose. Isso aqui é muito importante, tá? No nível tecidual, esses processos eles se traduzem no aumento da proliferação de fibroblastos, que são células da derme, maior deposição de matriz extracelular, como colágeno, porque são essas células que produzem, melhora a microcirculação, que está na derme também, e auxilia o processo de cicatrização. É importante falar para vocês o seguinte, quando a gente está na derme, é onde a gente tem a circulação, porque a epiderme não tem essa ação, tá? Não tem circulação. E cosméticos atuam especialmente na epiderme. Então, por isso que parece que seria interessante ter essa fotobiomodulação ali na derme, porque vai atuar em microcirculação, aumento de colágeno e tudo mais, processo de cicatrização. Esses efeitos são bem documentados em modelos in vitro, em estudos em animal, além de apresentarem evidências clínicas relevantes em contextos como cicatrização de ferida e controle de inflamação. Só que, quando se trata de aplicação estética, como rejuvenescimento cutâneo, essa evidência ela ainda é meio estranha. Inferno! Um dos princípios mais importantes da fotobiomodulação, que geralmente é negligenciado quando a gente vai pensar nesse contexto comercial estético, é o que a gente chama de curva dose-resposta bifásica. Basicamente, dose baixa de energia luminosa podem estimular processos biológicos, doses intermediárias produzem o efeito terapêutico desejado e doses elevadas podem ser inibitórias ou até deletérias. Esse comportamento não é linear, tá, menina? Esse comportamento não é linear e ele é central para a gente conseguir interpretar os estudos e a eficácia dos dispositivos, e você vê que dose é muito importante. Então a literatura sugere que, por enquanto, quando a gente pensa de dose de 5 a 20 joules por centímetro quadrado de pele por sessão, acaba sendo biologicamente ativa, e alguns outros estudos falam entre 10 a 15. Então a gente não tem muito bem ainda determinada essa dose terapêutica. E essa dose terapêutica ela é muito importante para a gente entender que, ok, isso aqui é onde a gente tem esse efeito, porque se a gente passa dessa dose, ela pode ser deletéria. É fácil a gente entender também, Acontece também com medicamento muitas vezes, Então é importante a gente entender que não é só colocar uma luz vermelha no rosto. Esses aparelhos, geralmente, eles não são muito bem, não fica muito bem explícito para a gente qual que é a dose que está sendo utilizada, como está sendo utilizado. Isso também ainda não está muito bem determinado qual que é a importância e quanto que é essa dose para ter, de fato, um efeito no rejuvenescimento. Veja, sabemos que luz vermelha atua para algumas coisas, mas no rejuvenescimento meio complicado. As de LED que estão disponíveis no mercado geralmente operam dentro ou abaixo dessa faixa que eu falei para vocês, que vai estar entre 3 a 30 joules, e uma irradiância também muito baixa. Você vai ter, na verdade, um uso repetido por longos períodos de tempo, semanas ou meses. Esse padrão caracteriza um modelo de baixa dose crônica, em contraste com estudos clínicos de segurança que utilizam doses muito mais altas em regimes agudos. Por exemplo, em estudos clínicos randomizados de fase 1, demonstraram que doses de até 320 a 480 joules por centímetros quadrados, ou seja, muitas vezes de 20 a 10 vezes mais, podem ser tolerados sem eventos adversos graves, embora com efeito de dose dependência, como eritema, em níveis mais altos como formação de bolha, e depende do tipo de pele, tá? Esse tipo de estudo, ele é agudo, é uma dose alta e só, não sempre baixa. E esses dados eles são importantes para a gente estabelecer os limites de segurança, mas não reflete diretamente como que é o uso cotidiano da máscara. A evidência clínica que a gente tem para o efeito estético dessas tecnologias é até o momento moderada a limitada, para não dizer ruim. Esses relatos, esses estudos, eles mostram melhoras com parâmetros como textura da pele, ruga fina, poro, aparência geral, especialmente com uso contínuo de 4 a 12 semanas. Só que muitos desses estudos apresentam falhas metodológicas, limitações importantes, às vezes até não tem grupo controle adequado,
falta um cegamento, né, o duplo cego, não tem um desfecho muito subjetivo e também tem muito conflito de interesse com a indústria. Just as a thought, trash. São basicamente estudos patrocinados pelos fabricantes que querem mostrar resultados positivos, mas que têm um baixo rigor experimental e que levanta dúvida, né, sobre a magnitude real dos efeitos observados. Tem ali também uma escassez de evidência robusta no nível estrutural, porque poucos estudos utilizam métodos avançados para avaliar as alterações dérmicas mais profundas, como a histologia, através de microscopias que a gente consegue ver a pele sem ter que cortar. Isso inclusive é o meu mundinho. Como resultado, né, a gente percebe que é incerto ver essas melhorias, se existe de fato usar essa máscara, ela é boa. A gente sabe que assim, ó, do ponto de vista de segurança, a fotobiomodulação com luz vermelha é geralmente considerada segura, especialmente nas doses que a gente usa em dispositivo doméstico. Então, seguro é. Não tem nenhuma evidência de que exista uma ação mesmo boa e interessante com relação a isso. Os estudos eles variam amplamente em termos de comprimento de onda, dose, radiância, frequência de aplicação, área tratada, o que vai dificultar essa comparação direta e a construção de uma diretriz clara de como utilizar. Algumas relações recentes destacam que essa heterogeneidade ela é um obstáculo central para a consolidação da evidência e aí fica toda essa informação jogada assim e aí fica fácil de vender produto, né? Então assim, essas máscaras, o importante da gente entender a luz vermelha, ela tem ação biológica e ela pode modular muita coisa. Mas a gente sabe, especialmente em doses altas, em um uso agudo, né? Então você usa uma vez ou outra e beleza. Mas usar de forma crônica, em doses baixas, especialmente para estética, a gente não sabe muito bem. Então, como é uma coisa um pouco mais cara, assim, eu falo para vocês, gente, não compra não. Sabe, para agora, evita assim, sabe? Pega leve na hora de defender esse tipo de aparelho. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha e comenta aqui pra mim o que vocês querem mais saber sobre o mundinho da beleza, dos cosméticos, da ciência e tudo mais.